Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Quinta-feira, dia 18 de março, 18 horas, e o Plantão do Evangelho vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, onde quer que você esteja. Nós vamos pedindo essa licença amiga para estudarmos juntos aqui, né, esta obra extraordinária que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a boa nova de Nosso Senhor à luz da doutrina dos espíritos trabalhadores do Cristo, né, que dotados do conhecimento científico e filosófico muito maior do que esses que nós temos, vieram aqui desvendar para nós todo o manancial de informação que Nosso Senhor nos trouxe. E você sabe que esse programa aqui, para funcionar direitinho, né, para a gente pegar no tranco, né, a gente precisa da prece. Mas antes da prece, né, que eu estou passando aqui o carro na frente dos bois, vou apresentar quem está conosco nesse estudo de hoje, a nossa querida irmã e amiga Ana. Boa noite, Ana. Tudo bom, minha irmã? Boa noite, André. Tudo bem com você, querido? Graças Boa noite, o pessoal da técnica que está nos auxiliando e todos os ouvintes. Muito bem. Vamos aproveitar, então, essa voz doce da Ana para a gente fazer uma prece bem gostosa e entrar nessa conexão de amor, que é a conexão do Wi-Fi de Nosso Senhor, através da prece. Vamos lá? Por favor, Ana. Vamos lá. Então, eu convido a todos que nós possamos serenar nesse instante, aonde estivermos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Pai de bondade, de infinita misericórdia. Vamos rogando ao nosso Pai que nos envolva com a sua luz, que permita a presença de Jesus junto de nós. Que Ele chegue próximo, curando as nossas dores físicas e espirituais. Que tranquilize os nossos pensamentos, higienize a nossa mente, tire de nossos corações todo medo, todo ódio, todo rancor, tudo aquilo que não condiz com o bem. Vamos rogando a Jesus que envolva todo o nosso lar em bênçãos, em paz, em saúde, toda a nossa família. E que assim nós possamos passar por mais um dia em paz sobre as suas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, né? Continuamos nessa difícil missão, né? Nesse desafio, né, que Jesus nos colocou, que é amor aos inimigos, né? No meu entendimento, se chegar para mim e falar assim, André, você tem uma semana para ganhar $1 milhão, ou uma semana para amar completamente seus inimigos, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou correr atrás de $1 milhão, porque uma semana não será o suficiente, tamanho desafio que nos é colocado. É evidente que nós vamos conseguir, é evidente que em virtude da dificuldade, é este o nosso norte, este é o nosso maior prêmio. Não há dinheiro maior do que esse, porque no instante que nós tivermos condições de fazer esta obra em nós mesmos, nós seremos inquebrantáveis, indestrutíveis, ninguém vai nos tirar do eixo da paz, né? É tamanho o desafio que Nosso Senhor nos coloca. A gente chega lá, é bastante difícil, mas a gente chega lá. De qualquer forma, neste estudo, né, hoje nós vamos falar de ódio, olha que coisa, eu não sei porque que os espíritos colocam essas coisas no Evangelho, porque a gente nem sabe o que é isso, né, Ana? Sabe através das enciclopédias, né, da Barça, não é do seu tempo, né, Ana? Sim. Como você disse, nós temos como certeza que seremos um dia espíritos mais evoluídos, espíritos superiores, e que esses sentimentos ainda inferiores serão banidos. Atualmente nós ainda não sabemos amar plenamente, amar como Jesus nos ensinou. Mas Ele nos dá o caminho para que a gente conquiste isso, que é fazer pelo outro aquilo que desejamos para nós. E nesse evangelho, nesse estudo de hoje, nós vamos discutir coisas maravilhosas, né? Porque cada vez que a gente lê o evangelho, lê uma palavra, uma frase, nos preenche de força, de luz, de esclarecimento. Então vamos lá, amigos.
É por isso que eu falei que se me dessem uma semana para ganhar $1 milhão ou para amar verdadeiramente meus inimigos, eu ia pela primeira opção, porque uma semana eu sei que eu não consegui, provavelmente não conseguiria ganhar $1 milhão também em uma semana, mas penso que é um pouco mais execuível, tamanho o desafio que nos é colocado. É um desafio enorme, até por isso que você nos trouxe, Ana, o significado da palavra amor. Né? Se os espíritos nos disseram que por pobreza de linguagem nós não temos condições de entender verdadeiramente o amor que Jesus nos ensinou, né? Imagine amar aos inimigos, né? É uma missão hércula, extremamente difícil, possível, necessária, atingível, né? Aliás, todos nós atingiremos. Daí a importância de nós nos debruçarmos sobre tal, né? Porque quanto mais difícil, geralmente melhor é o prêmio, né? Então, vamos ter isso como norte, né, Ana? Sim, e você tem razão em afirmar que esse é o maior mal, né? Que assola toda a humanidade. Se nós tivéssemos que dar uma causa para todos os nossos sofrimentos, encontraríamos aqui no ódio e na vingança, né? Que elas são as razões dos nossos sofrimentos. Pois é. Então, meus irmãos, minhas irmãs, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Nós vamos estudar aqui o ódio, uma mensagem do espírito Fénelon, uma mensagem colhida em Bordeaux, 1861, é o item 10 do capítulo 12. Então, o evangelho em mãos, né, não tem, é aquilo que a gente sempre fala, espírito.org.br, lá tem o evangelho, tradução aqui e edição da Mundo Maior, editora aqui da Fundação Espírita André Luiz, e aí você vai com certeza reter muito mais a informação e nos auxiliar nesse estudo, se você estiver acompanhando a leitura, né? E aí, quando a gente fala nos auxiliar nesse estudo, por favor, aqui passe suas considerações para nós sobre o tema da noite, alguma pergunta que você tenha também, críticas, elogios, sugestões também são muito bem-vindos. Como é que você faz isso? 0800 979 5011, 0800 979 5011, e a nossa querida irmã Thelma vai atender você com muita alegria. Você também pode participar através do 11 2457 5011. Né? Esse é o telefone, 11 2457 5011 é o telefone da Unidade de Comunicações da Fundação Espírita André Luiz, portanto, da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior. Agora, se você quiser nos dar alegria da sua participação pelo WhatsApp, é o 11 99643 3827, 11 99643 3827, ou você pode participar através do facebook.com/TV Mundo Maior, o Facebook da TV Mundo Maior. Clicou lá, você vai ver a janelinha do programa, e aí você pode deixar sua mensagem. A gente sempre faz questão de ler uma ou outra, desculpem, até como forma de gratidão por você reservar um espaço aí para mandar algumas mensagens para nós. Já enrolamos o suficiente, o texto é curto, né, Ana? Mas, embora ele traz uma quantidade de informações enorme. É muito profundo, né? Muitas informações mesmo. É isso aí. Vamos lá. Item 10, capítulo 12. Né? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Assim começa o item 10. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. A primeira coisa que eu queria que você nos ajudasse, Ana, é o conceito de felicidade. Se eu amar as pessoas e as pessoas me amarem, o que vai acontecer? Eu vou ficar mais bonito, vou ficar mais musculoso, vai aparecer dinheiro na minha conta. O que vai acontecer? O que é essa felicidade que o amor pode nos trazer, Ana? Essa felicidade é uma felicidade espiritual, a paz de espírito, não a paz do mundo, das posses, que as coisas materiais são consequências do nosso bem-estar emocional, espiritual. Nós conseguimos trabalhar melhor, conseguimos nos desenvolver melhor, nos relacionarmos melhor com as outras pessoas. Mas essa felicidade plena que o Evangelho está nos trazendo é a da consciência tranquila, né? É do desejo do bem, é do dever cumprido, é de estar ligado às leis de Deus fielmente, de estar com esse reino que Jesus nos
promete, que Jesus nos fala, né, próximos desse reino de Deus, onde há a felicidade, não mais as lágrimas, as lamúrias, os sofrimentos. Então, o amor nos afasta do sofrimento. Mas para nós chegarmos nesse amor pleno, nós avançamos ainda diante das nossas fraquezas, das nossas viciações, encontramos aquelas pessoas que nos desafiam nesse sentimento de amor, né? Que nos cobram, talvez, atitudes menos dignas que tenhamos tido em outras existências. Então, a felicidade plena está em avançar diante desses desafios. E é para isso que nós estamos aqui encarnados, reencarnados, né? Para buscarmos essa felicidade. Mas não essa felicidade do mundo, do oba-oba, das festas, né? Das coisas fúteis. É uma felicidade de estar bem conosco, com as nossas famílias, né? Cumprindo os nossos deveres. Eu vejo dessa forma. Até porque, né, Ana, é evidente que ir a uma festa é algo muito gostoso, assistir um bom filme, passear, ter grana no bolso, passear, viajar para a Europa, para os Estados Unidos, para o Nordeste brasileiro, tudo isso é maravilhoso, né? Entretanto, isso sozinho não nos traz a felicidade, né? Imagina, você vai na festa, mas você não aprendeu as pessoas. Aí você começa a se irritar porque alguém aparece com a roupa igual a você. Poxa vida, o cara podia ter usado uma roupa diferente, né? Ou você começa a se irritar porque o garçom foi mal educado, ou você começa a se irritar na viagem porque perdeu alguma coisa e isso vai te trazer um aborrecimento. Agora, entretanto, se você tem o amor construído em você, e eu acho muito interessante a maneira como o Fenelon colocou, que ele falou, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Ele não disse, amai-vos uns aos outros e tereis momentos de felicidade, né? Sereis felizes. Então, ele coloca uma condição, né? Condição perene até, né, de felicidade. E, inclusive, esta frase, a meu ver, ela nos convoca, pelo menos, a estudarmos com um pouco mais de profundidade o conceito de sofrimento que há no próprio Evangelho, né? Na vida e na obra de Jesus, né? A gente sempre, é muito comum, né, a gente atribuir um grande sofrimento ao Cristo, né? Ou seja no flagelo, ou seja na crucificação. Aliás, é muito comum até hoje, de vez em quando eu escuto isso, nossa, e Jesus chorou, né? Jesus sofreu, né? Este sofrer, para quem está neste conceito da felicidade, eu tenho um pouquinho de dificuldade de compreender, porque ninguém ama mais que Jesus, né? Aqui na Terra, pelo menos, não. Então, Jesus é o amor pleno em ação. Então, ele é feliz. Quem é feliz não tem momento para infelicidade. Isso no meu entendimento, né? Pelo amor pleno que ele tem por nós, né? Amar como Jesus nos amou. Esse é o novo mandamento, não um novo mandamento eu vos dou. Amar como eu vos amei. Entregando, né, o próprio corpo, né, entregando ali aquele instante em favor de todos os homens. Então, nós vamos ver aqui nos parágrafos, né, que Jesus é nosso modelo e guia. E ele optou em vir para a Terra para nos auxiliar nesse desenvolvimento. Modelo e guia, no sentido de o nosso governador planetário estava aqui muito antes de tudo isso se formar, né? Estava aqui desde os primeiros elementos e sabia da nossa condição espiritual. E porque andávamos devagar, condoído das nossas dores e das nossas misérias, do quanto ainda estávamos arraigados ao mal, ele vem, né, se corporifica como um homem, né, não espírito, mas vem como um homem, e vem de uma maneira simples, né, ali junto com as pessoas mais simples, e vai buscar o que é esse verdadeiro amor nessas pessoas. E Jesus dedicou toda a sua vida, toda a sua obra em nos ensinar que somos filhos de um único Pai, que somos irmãos e que Ele é o nosso irmão que nos conduz, o modelo e guia, né? Então, quando nós estamos
em família, e nós temos lá as nossas diferenças, mas também nós temos amor por todas aquelas pessoas que convivem conosco. Nós queremos o bem, queremos protegê-los, queremos que eles sintam paz, que eles sejam felizes. Então, todo sacrifício que talvez nós tenhamos que fazer é um sacrifício que nos traz felicidade, né? Que nos alimenta. Qual mãe não tira o pão da sua boca para dar para o seu filho, né? Quando não passa pelas dores ali do dia a dia para fazer o seu filho feliz? Qual pai, né? Como o Evangelho nos diz, não vai oferecer pedra aos seus filhos? Ao contrário. Então, Jesus, por todo esse caminho que ele optou, que ele escolheu, e se aconteceu a crucificação, o mal, todo o sofrimento pelo qual passou, foi pela nossa dureza de coração, né? Pela maldade que ainda existia nos homens. Vai falar que ele não sofreu as dores físicas? Sim, ele estava no corpo físico, mas num estágio muito mais evoluído que o nosso, que soube compreender aquilo como um momento de êxtase, que jamais seria esquecido pelos homens. Tanto que a história da humanidade é antes de Cristo e depois de Cristo, pelos próprios fatos que ele nos revelou, pela sua expressão, né, espiritual, que ali naquele momento trouxe conhecimentos profundos. Quem diante dos homens havia revelado: ama os teus inimigos, perdoa os que te caluniam, os que te perseguem. Isso tudo é novo, e Jesus veio nos revelar como conseguir esse caminho da felicidade e não nos ficarmos presos ao sofrimento físico, né? Sim, a buscarmos o reino do céu. Sim, sem dúvida. Olha o que o Espírito de Fernando nos fala na sequência aqui. Procurai principalmente amar aqueles que vos inspiram a indiferença, o ódio e o desprezo, né? Será que Jesus tinha indiferença por alguém? Ódio por alguém? Desprezo por alguém? Por Pilatos, pelo cara que empunhou ali o flagelo? Será que ele sentia isso por essas pessoas, né? Certamente a gente sabe que não, né? Ou seja, no meu entendimento, inclusive os momentos de dor eram momentos felizes para o Cristo, porque eram momentos onde ele estava dando cumprimento à história que ele havia escrito, né? E não havia escrito da época que estava encarnado. Afinal de contas, no Velho Testamento, são vários os médiuns que falam da vinda dele, e falam da vinda dele por quê? Porque ele autorizou falar, né? Mais do que isso, porque ele autorizou narrar o que aconteceria, né? Quando nós vemos ali na crucificação Jesus falando assim: Pai, por que me abandonastes? Né? A gente fala assim: nossa, mas ele se sentiu abandonado? Não, ele estava recitando um salmo. Ele só estava dizendo: sabe aquele cara que vocês estão esperando? Sou eu. E no salmo é exatamente o que é dito: Pai, por que me abandonaste? Ele veio cumprir as escrituras, né? E não faltou em nada nessas escrituras, justamente para que as pessoas daquela época o reconhecessem como Cristo. Ele se revelou todos os tempos. Eu sou o Cristo, né? Eu sou o Messias, eu sou o Filho, né, de Deus. Ele sempre se revelou para a humanidade. E alguns só entenderam essa revelação no ato da crucificação mesmo, né? Quando viram todo o céu se modificar, ver a força e o poder que ele tinha ali sobre todos, né? Muitos dos centuriões que estavam ali, né, viram nos próprios olhos o que estava acontecendo, né? Muitos não queriam crucificá-los. Deve ter sido, talvez algumas pessoas achem um absurdo que eu vou falar, mas graças a Deus a doutrina dos Espíritos é uma doutrina de livres pensadores, né? Então eu tenho para mim que é um dos momentos mais bonitos de toda a história terrena, né? Porque é o final do ato, ou melhor, é o final da história, do primeiro ato da história, né? Do primeiro ato da história. Então acho que falamos certo quando falamos é o final do ato. Quando ele estava na Galiléia, ele falou: eu venci o mundo antes de ir para Jerusalém. Ou seja, ele já sabia
que ele daria totalmente conta do recado e não podia ser diferente disso. Então, eu venci o mundo, no meu entendimento, é uma declaração de Cristo assinando a autoria de toda a história, né? Porque foi muito antes da crucificação. Você vê ele citando, se você comentou se ele tinha ódio, rancor ou indiferença, né, pelos fariseus, sacerdotes da época. Então, assim, você vê que ele trata ali como crianças, né, não dá importância política ou sacerdotal que eles exigiam, né, por isso o perseguiam tão de perto, né, mas a passagem que ele passa junto com os discípulos próximos ao templo, e o templo de Jerusalém lá em 40 anos para ser construído, né? Então todos muito deslumbrados pela grandiosidade, pela beleza, e ele fala que ele vai derrubar aquilo, né? Bem rapidamente, né? Que aquilo não significa tanto quanto as pessoas colocavam a importância no templo de pedras, que o reino que ele vinha para trazer era um reino que ficaria eternamente conosco, né? Que a água que ele trazia era a água da vida, que alimentaria, né? Que não secaria jamais aquele poço da fonte onde ele trazia, que era de Deus, né? Então, assim, ele traz mensagens que não se fixam em períodos, em templos, né, em rituais ali que eram do costume. Então, lavar as mãos, né, toda aquela etiqueta social, ele despreza, né, ele não se coloca à mercê daqueles homens, porque entende que aquilo é passageiro, não é de importância para o espírito que ele precisava naquele momento, unir os filhos de Deus. Ele tinha dado uma missão para que unissem no Evangelho, e isso havia sido esquecido, deixado de lado o cumprimento das leis, né? Então ele não vem destruir a lei de Moisés, mas lembrar-nos, né, da lei e dos profetas. Então esse amor que a gente está falando hoje, ele fala, já está lá, né? O que tu lês na lei, né? Já está lá na lei. Então ele vem nos relembrar, né, dessa lei. E amor o tempo inteiro, né? Desde a Anunciação é amor o tempo inteiro, e até o Pentecostes é amor o tempo inteiro, né? Mas eu vejo a crucificação como um dos momentos mais bonitos da vida dele, pelo conjunto da obra. Primeiro que é o fim do primeiro ato, né? É o fim do primeiro ato, e qualquer roteirista e diretor meia boca sabe a importância do fim do espetáculo. Então, no meu entendimento ali, era o momento mais especial do espetáculo. Eu venci o mundo e trouxe o evangelho para a terra para nunca mais se perder. A minha boa nova está aqui, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a quantidade de acontecimentos que se dão naqueles instantes, né? Por exemplo, Longinos, todo mundo fala assim, São Longuinho. Todo mundo, quando perde alguma coisa, reza para São Longuinho. São Longuinho, seu achado, 3 pulinhos. E quase ninguém sabe que São Longuinho é o centurião Longinos, né, que, segundo os relatos bíblicos do Evangelho, é aquele centurião que introduziu a lança no Cristo e dizem era dotado de um processo adiantado de perda de visão, e os líquidos pulmonares do Cristo teriam curado, né, as suas vistas, e se tornou um dos grandes primeiros cristãos ali após a crucificação do Cristo. Ele entrega Maria para João, né? Ele fala, mulher, eis o teu filho, né? Filho, eis a tua mãe. Então, assim, só tem amor. Ele perdoa, ele liberta o ladrão, que muitos evangelistas, muitos teólogos acreditam que não existiu. Eu também não acredito que tenha existido, enfim, tanto é que só está em um evangelho, mas de qualquer forma está narrado, né? Então, se não existiu, ele autorizou estar ali, né? Então, assim, nós só temos momento de amor no momento que era para ter ódio e desprezo, né? Era para ele odiar e desprezar aquelas criaturas.
mas ele entrega amor o tempo inteiro, né? Quase como a nos dizer, olha, isso aqui que eu estou fazendo, vocês vão fazer um dia também, né? E o Fenelon relata aqui nesse item, né, que ele fala que é total ato de abnegação, né, que é aquele de desprendimento total em favor do próximo, né, de doar de si, dar a própria vida por amor mesmo. A abnegação, é esse o termo que o Fenelon usa, né? Usa, ele fala assim, que é a continuidade do texto. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o seu sangue e a sua vida. Né? É evidente que a gente precisa entender esse conceito de sangue e vida, né? Porque ele estava dando uma vida física, né? E estava deixando verter também uma energia física. Né? E certamente, a meu ver, estava muito mais conectado com o espetáculo que não era visível para aquelas criaturas. Porque todas as criaturas ali estavam vendo horror. Eu fico imaginando o que o Cristo estava vendo e vivenciando. Eu imagino ali que devia ter uma orquestra sinfônica das mais belas, né? Espiritualidade executando a mais bela sinfonia de todos os tempos, né? Uma quantidade enorme de espíritos ali felizes de presenciar um momento histórico da Terra, né? Agora, entretanto, a nossa visão ainda é tão apegada à violência, à agressividade, e é natural isso, porque nós atravessamos mundos primitivos e de provas e expiações. Nenhum de nós atravessou o mundo de regeneração, nem mundo feliz, nem mundo celeste. Né? Então, não estaria aqui, né? Não estaríamos aqui. Então, o que a gente atravessou é o que está aqui. Então, o que a gente consegue ver ali é só dor, sofrimento, sangue, morte. Né? Agora, eu acho que a visão devia ser muito bonita para quem tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir aquilo que efetivamente estava se dando, viu, Ana? Eu tenho uma dificuldade enorme de ver aquilo como um momento de sofrimento. Eu fico pensando assim, o que a gente vê nos filmes, né? Retratando o sofrimento dos discípulos, né? Ali de perder o centro, né? O braço forte, quem orientava. Mas Jesus permanece com eles lá por 40 dias até delinear todo o trabalho que precisaria ser feito ali efetivamente, né? E eles acreditarem nessa possibilidade da vida pós-morte, porque estavam ali vendo, né, vendo a presença do Cristo materializada junto deles. E aí, aproveitando os livros, o Mercatura e a Fiel, fica uma dica de leitura, Primícias do Reino, né, a Amélia Rodrigues, onde ela vem relatar todos esses fatos, né, após a crucificação, a morte de Jesus. E são leituras, assim, maravilhosas. A gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade em esmiuçar o texto da Amélia, algumas pessoas reclamam muito, mas é maravilhoso como ela nos traz esse Evangelho do Cristo, né? Então, convite para vocês. Muito bem, muito bem. Vamos ler mais um trechinho, então, do Evangelho de hoje. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e perseguem é penoso. Mas é precisamente o que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Né? É uma frase muito curta, e ela repete aquilo que o próprio Cristo falou aos discípulos. Né? Se vocês amarem só quem vos amam, né? Vocês não serão melhores do que, ainda fala dos fariseus e dos saduceus, né? Quando, mostrando o tamanho do desafio que ele estava apresentando naquele momento, né? Um desafio inaugural, absolutamente inaugural. Sim. Na Terra, né? Sim. Sim, ele é o primeiro que vem nos falar, né? Perdoar os inimigos, né? Fazer as preces por aqueles que nos ofendem e caluniam, né? Estar olhando pelas pessoas de modo diferente. E a doutrina espírita, ela vem ampliar isso, né? Para nós, assim como o véu
que tira a nuvem dos nossos olhos. Ah, por que dos sofrimentos? Por que de tantas dores? Porque dentro de casa ali o filho odeia o pai, né? Por que tantas distensões dentro do mesmo lar, se deveríamos ter o amor pleno, né? Por todos. Então, nesse trecho, ele está colocando, quando nós suportamos essas alfinetadas, né? Quando nós passamos pelos dissabores, pelas injúrias, pela violência, sem nos... falar que não vai movimentar as nossas fibras íntimas, seríamos hipócritas. Mas não movimentar a ponto de revidarmos, né, de cairmos ao ponto de termos maus pensamentos. E aí a doutrina nos explica que esses maus pensamentos, esses maus pendores, nós mesmos somos os primeiros prejudicados, né? Essas penas, esse sofrimento, vem para nós primeiro, porque eles poluem os nossos pensamentos, trazem dor, trazem o veneno, né, que fica lá instalado nesse coração e faz fibras sutis ligadas a esse inimigo, né? Então, a energia que a gente sente diante de um inimigo ou de uma pessoa que nos deseja mal não é a mesma, não é a mesma afinidade diante daquele a quem amamos, né? Então, isso a doutrina vai me explicando por quê. E explica também como desvencilhar de tudo isso, minimizar esses sentimentos através da prece, da oração, né, dos nossos sentimentos no bem, nos ligando cada vez mais a Deus e às suas leis. E aí sim vamos tirando de nós todo esse ódio, toda essa vingança, todo esse rancor, tornando menos penosa a nossa existência, né? Agora imaginemos, meus irmãos, minhas irmãs, a surpresa que não deve ter se dado para todas as criaturas que observaram aqueles últimos momentos, né? Porque deve ter sido algo que nenhuma daquelas criaturas viram, né? Um cara enquanto era flagelado estava tranquilo. Um cara que enquanto estava ali caminhando com uma cruz nas costas e caía e também provavelmente esboçava uma tranquilidade, não proferia nenhum tipo de palavra terrível, não temia, né? Provavelmente é algo que esteve presente ali, né? No auge da crucificação, pede perdão, né? Então, assim, as criaturas devem ter ficado, talvez aí, o grande motivo da conversão de tantos deles, né? Porque era um espetáculo que eles viam com uma agressividade enorme, e esta agressividade era respondida com amor. Então, assim, tinha alguma coisa muito estranha acontecendo para aquelas criaturas todas, né? Daí, porque tantas modificações se deram naquele dia, no meu entendimento, claro. Sim, e porque se houve uma acusação, essa acusação era injusta, né? Ela não estava pautada em crimes reais. Foi montado todo um processo, né, de condenação injusto. Então já começa daí o sentimento das pessoas de medo, né, de como vamos condenar uma pessoa a um ato tão trágico, tão violento, né, por coisas que não fez, se o caminho dele foi sempre cuidar e esclarecer as pessoas, né? E aí nós vemos assim, o quanto o orgulho ferido, né, daqueles sacerdotes, dos senadores, dos fariseus, o orgulho estava ferido porque ele vinha e apontava o dedo exatamente aonde eles falhavam, né? Então, o quanto o orgulho ferido nos faz violentos, insanos, para chegar a esse ponto de sacrificar uma pessoa. Agora, o Cristo, né, por suas condições espirituais, né, um espírito já muito elevado, ele não é na mesma condição que nós, como você falou aí, nós passamos por um mundo primitivo, estamos em expiação e prova. O Cristo já vem de um mundo muito mais evoluído, já naquela época, né? Ele é o espírito, modelo e guia, é o nosso governador planetário. Você imagina a luz dessa criatura, né? Que permanece conosco até hoje, porque é de responsabilidade dele que nós avancemos, né?
Então, a dor ali era para ele um palco de momento de glória, né? Sim. Era um momento de glória, porque era um momento chegado de estar cumprindo a sua missão na Terra, né? Era o grande final, né? Aliás, quem estuda, quem tiver oportunidade de pesquise, é uma técnica de roteiro cinematográfico, chama percurso do herói, acho que é o percurso do herói, a trajetória do herói, né? Que alguém acha que descobriu no começo do século passado, não no começo do século passado, eu me esqueci o nome do nosso irmão que desenhou aí como é que é a trajetória do herói. Só que quando a gente lê a trajetória do herói, a gente vê a história de Jesus, né? A gente vê desde a anunciação até a crucificação, ou melhor, até a anunciação, ou melhor, até o Pentecostes, o que a gente vê é uma grande história de amor absolutamente surpreendente, né? Uma grande história capaz de nos reter do início ao fim e, mais do que isso, capaz de nos transformar, né? Porque tudo aquilo nos leva para um nível... Imagina, gente, ele fala sobre o perdão, né? Você tem que perdoar 70 vezes 7. E ele escolhe para dar o exemplo, não alguém pisando no pé dele. Ele escolhe para dar o exemplo um dos espetáculos mais cruéis de todos os tempos, que é o da crucificação. Então, imaginem todo o trabalho que foi para Jesus nos trazer essa noção do que é verdadeiramente o amor a partir de um episódio em que nós só conseguimos ver dor, né? Sim. E ele dá glórias ao Pai, né? Ele eleva o pensamento aos céus e pede ao Pai, né, para nos perdoar, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo naquele momento. E na história da humanidade há um período de escuridão, né, a partir desse ato. E não por castigo, por vingança dos planos, mas para que nós pudéssemos, naquele período, expurgar todos os males cometidos, porque... E ainda até hoje nós vemos que muitos crimes são cometidos em nome da religião, né, em nome de Deus, desse Deus que as pessoas acreditam ser vingativo, ser de dor. E o que os Espíritos e o que Jesus nos pregou naquele momento era um Deus de amor, né? É o Deus Pai misericordioso. E o quanto ele estava sendo ali misericordioso naquele momento, porque ele não nos abandonaria, né? Ele mesmo diz, ele não nos abandonaria, ele mandaria o Consolador, né? Para que ficasse conosco, para que estivesse junto conosco até os fins dos tempos. Sim. Embora ao mesmo tempo, no meu entendimento, Ana, claro, ele não nos abandona, mas ele coloca a responsabilidade sobre nós. A responsabilidade da evolução da Terra, a meu ver, é muito claro que Jesus diz, olha, desculpa, o trabalho não é meu, é de vocês. O planeta é de vocês. Quando ele fala lá, eu não sou daqui, vós sois daqui, vós sois de baixo, eu sou de cima, no meu entendimento ele deixa muito claro, esta terra aqui para ser melhor é trabalho de vocês. São vocês que vão fazer isso. Eu vou vir aqui, vou ficar 3 aninhos, né, que foi o tempo da vida pública, foi de 3 anos, foi dos 30 aos 33, embora há teólogos que falam um pouquinho mais, um pouquinho menos, pouco importa, mas foi muito curto, né? Só que foi o suficiente para nos contar a história mais linda de todos os tempos, cujo final da história é amor aos inimigos. Olha o tamanho do desafio que Jesus nos colocou, né? Até por isso que eu acho que é o último ato, né? Porque no instante que nós conseguirmos aprender esta última lição, aí você já tá bacana pra caramba, né? Sim. O Evangelho nos traz, né, que esse amor pleno nós ainda não temos, nós ainda amamos, eles explicam, né, passamos pelo instinto, pelo sentimento, pelo sentimento mais nobre que seria esse amor, né, e para amar toda a humanidade, nós aprenderíamos quando nós respeitássemos o direito do outro, quando na Terra, que é o que ele vem falar mais à frente, não tivesse mais nenhuma gota de sangue derramada. Então nós estamos ainda longe desse processo de regeneração,
porque temos que vencer essa animalidade que ainda existe em nós, a animosidade também, né, que ainda muitos são instintivos na reação, na violência. E ele está nos orientando porque todos os espíritos que vêm em missão à Terra, né, Chico Xavier mais próximo de nós, Divaldo aqui próximo, trazendo livros tão ricos, né, mensagem desses espíritos elevados, eles nunca deixaram de estar próximos de nós, e eles são esses mensageiros do Cristo, né, eles estão aqui na Terra em nome do Cristo, fazendo esse trabalho de regeneração, e é um trabalho lento, né, mas a doutrina espírita, ela vem no momento assim, onde alcança vários grupos, através dos livros, filmes, o próprio rádio, a televisão. Então, meios de comunicação favorecem para que essa mensagem seja levada para vários corações ao mesmo tempo. Então, vai falar, todos vão ser cristãos? Não, mas a verdadeira luz, né, o verdadeiro amor, o bem, ele não está na religião, na doutrina espírita, não é isso, né, mas é o bem que nós fizermos, né, não vai ser perguntado qual a nossa religião, mas o quanto de amor, o quanto de bem fizermos, né. E neste último ato, né, Ana, o ato mais violento aos nossos olhos, né, a meu ver, ele já começa com uma missão de amor, né? Porque quando os soldados do Sinédrio vão buscá-lo no Getsemane, né, que Pedro tira a espada e machuca um dos soldados, ele imediatamente pede a Pedro que guarde a espada e, na sequência, cura o soldado. Então, começa um trabalho de amor no ato que nós entendemos como ato de mais violência. É amor o tempo inteiro, por parte do Cristo, claro, né? Sim, algumas pessoas podem colocar até como covardia, né? Não, ele se deixou ser preso, ele poderia, como Judas mesmo entendeu, né? Ele vai conseguir se safar dessa, né? Colocar a prova de que ele é um espírito superior, né? Só que naquele momento mal interpretado. Então, o fato de Pedro, né, estar armado para se guardar das coisas, mas não usar de violência. Então, observar que o mal existe é uma situação. Reagir ao mal com violência é outra completamente diferente. Nós não podemos ser inocentes em achar que tudo é perfeito, que está tudo em paz. Não está. Então, devemos nos precaver, né? Mas não precisamos ser violentos, combater em nós essa própria violência. Então, naquele momento, quando ele fala para Pedro, embainha a sua espada, tira de ti toda a violência que ainda mora. Agora não é um momento de violência. Quanto mais violentos formos, a resposta também será mais violenta. E ali, naquele momento, ele sabia que ele podia colocar, Jesus, né, podia colocar tudo em risco, não só ele ir para a cruz, certo? Como todos os outros, e o que aconteceu, né, situando alguns casos mais lentamente, né, num período mais longo depois, né, mas todos acabaram sofrendo algum tipo, menos João, né, o evangelista. Embora não teve esse sofrimento físico, né, dos outros discípulos todos, mas o trabalho de João foi hercúleo, né, foi um trabalho, enfim, a prisão em Patmos, mas não só, uma quantidade enorme de acontecimentos que só fortaleceram o seu amor ao Cristo, né. Aliás, é interessantíssimo, né, porque ele dá, eu vejo duas figuras muito, não diria antagônicas, né, mas muito diferentes, Pedro e João. Eu vejo os dois muito diferentes, né? Pedro a força, né, e João o amor. A mãe ele entrega pro amor. O evangelho ele entrega né, a chave, né, a pedra. A pedra ele entrega pro outro. O cara que vai aguentar mesmo é o outro, né? Pedro era um dos mais velhos, né? Já era, e ele era truculento, né? Mas também tinha assim, quando ele não entendia, ele ia atrás e perguntava, me esclarece, me ensina, né? Conta o que está acontecendo. E é o primeiro a reconhecer a missão de Jesus, né? Que ele se declara. Jesus pergunta, né? Quem dizem eles que eu sou? E Pedro naquele momento diz,
tu é o Senhor, né? Tu é o Messias, né? Então Pedro é o primeiro a reconhecer. Então ele é mais do que natural, ele está colocando para Pedro. Até porque João Evangelista era o mais jovem, né, naquele momento. Sim. Mas é interessante que na sequência de tu és o Deus vivo, o Filho do Deus vivo, sei lá, alguma coisa assim nessas palavras, não me lembro qual que foi a tradução, mas na sequência ele começa a descrever aquilo que ia acontecer com ele, e Pedro fala, não, nós não vamos deixar, né? E aí, para trás, né? Afasta-se de mim, Satanás, que o que a gente sabe que Satanás não é, ele não estava chamando Pedro de Satanás, ele estava dizendo, é isto que você está trazendo, esse teu pensamento, não vem ao encontro do roteiro que eu escrevi, o roteiro que eu escrevi é outro, né? Mas, olha, antes de qualquer coisa, deixa eu ler rapidinho o último trecho, que a gente já estourou o nosso tempo. Olha lá. É essa hóstia imaculada que ofertais a Deus no altar de vossos corações, hóstia de fragrância agradável, cujos perfumes sobem até ele, que é a hóstia de amar os inimigos, né? Disso que ele está falando. Apesar da lei do amor nos mandar amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração contra as atitudes errôneas. É, ao contrário, a prova mais penosa. Eu o sei, já que durante a minha última existência terrestre eu provei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta vida e na outra aqueles que falham na lei de amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Essa última frasezinha, né? O amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Só isso já deveria ser o suficiente para a gente ver a furada que é o ódio, né, Ana? Sim, e quando ele fala assim Deus pune, né? Então não é um castigo, Deus nos castiga plenamente, mas para muitos, aqueles que estão no mal, que ainda carregam isso dentro de si, a própria existência, estar encarnado já é uma grande punição, porque ele tem que estar de frente, talvez com aqueles seus inimigos, passar pelas dores do seu corpo. Então a doutrina vem nos trazer não negar essa penalidade das penas, né? Mas ela é contra esse inferno, né? Que é pregado onde há um castigo eterno. Então, se há existência, há a possibilidade de reavaliarmos os nossos atos, conciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho e depois, né? Não levar isso para o mundo dos espíritos, levar esses desentendimentos. Então, quando ele fala que esse perfume, essa fragrância do perdão, ela alivia as nossas almas, traz o bem-estar e nos liberta das correntes que nos prendem aos sentimentos maléficos aqui na Terra. Então, todo mundo quer desencarnar em paz, né? Desencarnar amando a sua família, desejando bem, não com sentimentos perversos, sentimentos de ódio, porque isso causa sofrimentos. Então, não é porque vamos desencarnar que esses sentimentos também estarão mortos, né? Esses sentimentos permanecem conosco, e esse é o alerta maior da espiritualidade, né? Desencarnar de olho na espiritualidade, não na matéria, né? Ver o espetáculo que tem do outro lado, né? A gente sempre fala, eu sempre falo isso aqui, né? No meu entendimento, morrer é igual nascer, mesma coisa, né? Quando as pessoas nascem, a gente não vai na maternidade e não recebe feliz ali, as criaturas estão chegando. Quando a gente morre, tem gente lá na maternidade esperando feliz a nossa chegada na maternidade do mundo espiritual. Vamos agradecendo Miriam Heisman, Emiliano Osvedo, Gilda Felberg, Vilma Lima, Verônica Farias, Albanito Gnato, Magna Márcia, Moratória e Patrícia, e mais um monte de gente boa. Infelizmente não vai dar para ler as mensagens porque o tempo já se acabou. Agradecendo aqui também Maria da Glória, da Bahia, que está conosco, ela que ela não falou de onde que era, mas é da Bahia, de Pedregulho, né? Nossa amiga Cida, de Uberaba, o Gilberto Araújo, e a Léa, a Clara e o Elton também, assim como a Márcia de Araraquara, são algumas criaturas que mandaram o WhatsApp aqui para a gente. Meus irmãos, minhas irmãs, já estourou o tempo, não dá nem para fazer as vibrações finais, mas ainda bem que a Ana no início já fez por todos nós, então nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Ana, uma ótima noite para você, querida. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre muito agradável falar do Evangelho, então meu desejo aos ouvintes
Fiquem com Deus, que Jesus envolva todos, muita paz e luz, muita saúde a todos. É isso aí, muita saúde, 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 saúde psíquica, principalmente, bons pensamentos, alegria de viver, amor. Tá difícil? Tá bem difícil? Não tem problema não, isso passa, daqui a pouco tá tudo certo. Beijo no coração, amanhã a gente volta. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.